aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais um dia que o escândalo do INSS segue dominando o debate público, porque toda hora é um novo desdobramento, é uma nova coisa que acontece. E agora que o governo resolveu fazer alguma coisa, agir, parece que a AGU esqueceu algumas entidades. E aí as pessoas começaram a se questionar, porque uma delas é que o irmão do Lula faz parte da cúpula. A própria Globo noticia isso. Teve jornalista do consórcio que se questiona, mas até quando essa história aí que o Lula não sabia de nada? Já teve mensalão, petrolão, Palocci, disse... Mais uma vez, pô, tá de brincadeira. E o jornalista que diz isso estava, conversando com a Mônica Bergamo, e a Mônica Bergamo não sabe onde coloca a cara. Vamos falar sobre isso, muito mais, mas eu quero começar nosso vídeo com um assunto que nunca sai de pauta, a nossa linda democracia brasileira. Eu nem vou me aprofundar muito, eu quero só mostrar para vocês a cronologia dos fatos aí de uma votação na Câmara que envolve o Ramagem. Só a cronologia do que teve no dia de ontem, que eu acho que é mais que suficiente, vocês já conhecem esse roteiro, eu nem vou cansar vocês. Aí também vou falar só as coisinhas da imprensa na primeira parte aqui, depois da terceira parte, vamos falar dos donos do Brasil. Os donos do Brasil, o silêncio estranho do PT, o silêncio seletivo, a crítica seletiva do PT, que até mesmo alguns sindicatos e grupos ligados à esquerda estão incomodados. A própria imprensa noticia sobre isso. A Gleisi Hoffmann ontem teve um evento que, meu Deus do céu, que evento! E aí também tem um texto aí publicado de punho, mas que eu duvido que foram eles que escreveram, do Ciro Nogueira e do Rueda. Os líderes do maior partido desse Brasil, a União Progressista. Partido não, essa federação. E no final tem mais os temas ligados ao Brasil do Lula, que eu acho que a gente não vai conseguir comentar sobre isso hoje. Mas vamos lá. Só para falar da nossa imprensa, eu não vou falar em papa, eu não sou especialista em análises papais do Vaticano. Mas, gente, eu fico me questionando, As pessoas reclamam tanto da polarização. A própria imprensa diz, essa polarização estéril que só atrapalha o país. Quantas pessoas leem e deixam comentários na Folha de São Paulo? Porque a Folha de São Paulo faz sempre questão de selecionar esses comentários. Será notável contraponto a Donald Trump e a direita, diz leitor sobre Papa Leão XIV. Dureza, né? Aí a Folha de São Paulo ontem, ela estava assim determinada a politizar o tema. Novo Papa leva bispos e padres progressistas à euforia no Brasil. Sensação foi de alívio e crença de que ele seguirá o legado de Francisco. Matéria da Mônica Bergamo. Escolha de Leão XIV salvou igreja da direita retrógrada. Quem diz isso? Ex-ministro petista. Desde quando a opinião de um ex-ministro petista sobre o padre tem algum peso? Ele é o quê? Ele é analista de conclave? Para Gilberto Carvalho, da ala católica do partido, Francisco demonstrou habilidade ao articular a própria sessão. E, para terminar, para deputado padre, Leão XIV dará continuidade à reformas de Francisco. Padre João do PT de Minas. Assim, a Folha de São Paulo só fala com petista para reproduzir falas de petistas, utilizando até a questão que envolve a religião, que acho que até principalmente é a predominante do Brasil, e reclama da polarização. Ai, dureza, Mas é isso, Esse é o jornalismo brasileiro. Isso daqui, gente, não é uma coluna... Porque assim, todo jornal tem várias colunas, Sei lá, coluna de diversidade, celebridades, moda, religião, sei lá, espiritualidade. É jornalista de política. O Daniele Brandt é lá do painel, é a nota de cima também do painel do Fábio Zanini, que é a Mônica Bergamo. É o núcleo duro da política da Folha de São Paulo, politizando em cima da fé dos outros. Mas enfim, Nada novo que a gente não já espere. Mas vamos lá. Vamos começar a falar nossa linda democracia, até por a nota da Folha. Vocês devem ter acompanhado, tá todo mundo comentando, mas se você não acompanhou nada, eu te explico assim de forma bem sucinta. Tem um artigo aí na Câmara que permite suspender ou trancar por hora, Deixa assim, 2 autos, sabe como você brincar de pega-pega, segura a onda aí por um tempo, enquanto a pessoa tem mandato, ou você pode basicamente pausar um processo contra determinado parlamentar.
Com base no artigo 53, né, que meio que abre essa brecha, o pessoal entrou aí com a movimentação, passou na CCJ, foi ao plenário, e o plenário aprovou para sustar, né, dar uma pausa. Sustar não, né, suspender por hora, colocar em pausa a ação contra a ramagem. Meio que dá um trancar. Tá trancado por hora, fica aí quieto. 315 votos, isso na Câmara. Aí, veja a imprensa. Manobra pró-ramagem na Câmara desafia a Constituição e antecipa debate sobre vínculo com o 8 de janeiro. Bom, essa manobra desafia a Constituição. Abrir inquérito de ofício? Não desafia a Constituição. Prender uma pessoa que estava no Brasil por ter fugido do Brasil, isso também não, né, desafia a Constituição. Julgar alguém por suas falas, quando é deputado, e suas falas deveriam ser, né, você ter uma certa imunidade parlamentar ao falar, isso também não desafia a Constituição. Agora desafia. Agora a Constituição está sendo desafiada. Advogados e professores de direito consultados pela Folha dizem que a casa tem poder para sustar ações contra deputados, mas forçou o limite. Forçou o limite. Eu não tenho sabedoria jurídica para falar se forçou o limite ou não. O que eu fico me questionando é por que quando o poder legislativo toma uma medida como esta, a imprensa entra em campo assim, dando o seu suor, até a última gota de suor, para mostrar os desafios que a Constituição, o Estado democrático, direito enfrenta. Porém, entretanto, todavia, quando isso vem do outro lado, a imprensa vai atrás de especialistas para falar que não, que está certo. Está certo, e é porque a Constituição deu muitos poderes para pessoas muito poderosas. Aí, depois dos 315 votos, porque isso foi no final da noite de anteontem. Ao longo do dia de ontem que a coisa começou a repercutir. Medida da Câmara a favor de Bolsonaro é inconstitucional e terá reação do Supremo. Dizem especialistas. É desproporcional. É inconstitucional. Inconstitucional. É inconstitucional. 315 deputados federais votaram a favor. Onde acho? O que eu apertei aqui? Voltou. Aí o mesmo Estadão volta depois. Supremo não vai se deixar driblar pela Câmara. É o drible, tá achando o quê, rapaz? Vai driblar? Vai dar um chapéu, uma caneta debaixo das pernas? Não. Aqui tem zaga. Aqui tem zagueiros, bons zagueiros. Aqui não. Aqui ninguém toma drible não, rapaz. Pode vir o Neymar, a gente dá no meio. Professor de Direito Oscar Vilhena não vê chance de Supremo Tribunal aceitar a extensão de regra que autoriza deputados a suspenderem processos criminais contra os pares. Beleza. A decisão da Câmara foi simplesmente um ato de defesa corporativa. Aí, como os especialistas previram, e acho que vocês também, né? Todos vocês são especialistas. Nesse ponto aqui, todo mundo é especialista. Todo mundo sabe o que vai acontecer. Ministros do Supremo avaliam que a Câmara extrapolou prerrogativas e não vão suspender ação contra a ramagem. Membros do tribunal aguardam notificação formal da Câmara para confirmar trâmite do processo contra líderes do golpe. Me avisa aí, eu não vou fazer. Não vou. Aí, como sempre, a bola tá ali no chão, a rede sai correndo, pega a bola com a mão, chama o juiz, liga o VAR. Liga o VAR. Liga o VAR. Rede e PDT entram com ação no Supremo contra a decisão da Câmara que livra a ramagem. Não, nenhum problema. Partidos políticos podem fazer isso. O que me estranha é por que esses partidos não acionam a justiça para devolver o dinheiro do pobre? Por que eles não vão para cima do escândalo do INSS? Por que eles não vão para cima dos grupos criminosos que operam no Brasil, essas facções? Partidos argumentam que deliberação da maioria dos deputados é ilegítima e que manutenção da decisão representa grave precedente institucional. A democracia está em risco, mais uma vez. Aí, você sabe quem pediu sessão virtual para a primeira turma do Supremo discutir decisão da Câmara
que suspende o processo contra a Ramagem. Chamem, bora. Reunião. Queremos reunião. Aí a turma da Globo foi conversar, né? Foi atrás de opiniões de quem realmente sabe. Ministros da corte, ouvidos pelo Globo, veem como inviável o trancamento de todo o processo e qualquer brecha para os demais acusados, além de Ramagem. Aí pediu, Zanin paute uma sessão. Sim, senhor. Zanin já convoca a sessão para o Supremo enfrentar decisão da Câmara que barra ação do golpe. Aqui tem democracia, rapaz. O Estadão apurou que o Supremo pretende ignorar a ordem da Câmara e dar seguimento ao processo criminal. Ministros consideram que a resolução extrapola o que está previsto na Constituição e por isso não vão cumprir a decisão. Decisão judicial se cumpre, mas a da Câmara não é uma decisão judicial, é uma decisão parlamentar. Então, se joga no chão e chora. Esse é o Brasil. Assim, tem que rir da miséria. Me perdoa, porque, na boa, acho que vocês ficam meio assim, né? Mas, sabe, já tá todo mundo calejado dessas aqui. O Supremo deve suspender a tramitação apenas em relação aos crimes de dano ao patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado, cometidos após a diplomação. Eu não faço nem ideia porque o Ramagem tá respondendo por crime de dano ao patrimônio público. Eu não consigo nem entender porque o Ramagem tá respondendo em relação a isso. Eu realmente, tá aí um ponto. E olha que é uma coisa que eu me dedico. Eu queria muito entender como a tal trama golpista se conecta ao 8 de janeiro. Se algum de vocês puder me explicar, pelo menos que seja a narrativa do PT, a narrativa dos petistas, já serve, porque eu não consigo entender nem qual é a narrativa dos petistas. Como você consegue conectar uma coisa a outra? E como Ramagem, aí é uma pergunta mais difícil, né? Tem que ser um ponto extra. Como Ramagem entra nesse processo? Esse é o Brasil. Este é o Brasil. Este é o Brasil brasileiro. Aí falando do Brasil brasileiro, né? 2 pesos e 2 medidas. A gente tá falando isso basicamente desde o início. Olha aqui na manchete. Câmara golpista. Deputados abrem brecha para Bolsonaro. Demore ter um pezinho na pobreza, né? Você vê que ele senta, ele tenta imitar a galera da Globo News, né? Que tem porte ao sentar. É gente rica, gente que desde nova senta em sofás caros. Aí o Demore fica assim, né? Acostumado a sentar em cadeira de pau e pedra lá, sabe? Lugar humilde. Aí chega ali e fica todo meio desconcertado. Mas piada à parte, o Enio comenta o seguinte, né? Imagine se um grande jornal de direita faz uma capa, Supremo golpista. Por muito menos, você sabe quem, queria que seu assessor usasse a criatividade contra a revista Oeste. Essa matéria vai causar uma indignação coletiva nos democratas? Não, não vai. Não vai porque se você é petista, se você está do lado do Lula, você pode fazer qualquer coisa. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. E a gente mostra só porque às vezes serve, né, para alguém aí prestar atenção no que está acontecendo. Vai que o pessoal não saiba. Tem muita gente que ainda está dormindo. Pois bem, o perfil oficial da Suprema Corte Brasileira postou essa linda foto onde essa senhora sentada ali, né, olhando para o ministro Luiz Roberto Barroso, é a oficial de justiça que foi lá na UTI intimar Bolsonaro. Aí você vê ali a nota, ó. Presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, recebe Cristiane Oliveira, oficiala de justiça que foi alvo de constrangimento no exercício da função. Aí o Ivanildo fala assim, rapaz, lendo assim, parece até que foi ela que foi intimada na UTI. Né? Constrangido. Coitada dela. Coitada dela, né? Assim, é o Brasil. As pessoas deveriam ter pena de um doente em estado grave, na UTI, né, com um quadro severo, diante de várias cirurgias, idade avançada, né, com a cirurgia longuíssima, que já tinha passado do tempo normal que o intestino volta a funcionar, que é de 4 a 7 dias. O pessoal devia estar preocupado com este cara, que teve até uma piora no quadro após a visita do oficial de justiça. Mas não. A preocupação é com a oficiala. Eu nem sabia que essa palavra existia. Tô sabendo agora. A oficiala. Oficiala de justiça. Este é o Brasil brasileiro. Graças a ele, nossa democracia está de pé. Mas vamos falar dessa democracia de pé, né? Que parece que ela tá meio abalada ultimamente. Leandro Narlock
da turma que acelera, liberal, meu. Não tô acreditando que a justiça ainda não bloqueou as contas do Lupe, do ex-presidente do INSS e das entidades que roubaram os aposentados. Deve estar sumindo com bilhões das contas. Já imaginou se tivesse dado um golpe, né? Tivesse dado um legal em mensagem sobre golpe, tudo estaria bloqueado em minutos. Pois é. Pois é. Pena que os liberais não aparecem em outros momentos, né? Desde 2019 pra cá, vocês podiam ter aparecido um pouco antes. Vocês podiam, inclusive, ter sido um pouco mais assertivos ao comentar sobre o emojizinho. O emojizinho que, graças ao Guilherme Amado, gerou uma baita repercussão, né? Com ações no mundo real, no âmbito do judiciário. Mas, enfim, né? Você não queria bloqueio? Teve bloqueio, Lando Narlock. Teve bloqueio. Confiando no governo Lula. Tá aqui, ó. Matéria da Globo. Só que você vai alocar... Mas quando é escândalo no governo Lula, da Globo é mais gostoso. Da Globo é mais gostoso. Porque é parceiro, né? É cúmplice. É uma palavra que eu gosto de usar, mas eu não sei se judicialmente pode me trazer problema, então não vou falar o que eu acho da Lula da Globo. Mas enfim, ali, ó. Você não queria bloqueio? A AGU excluiu o CONTAG, excluiu o sindicato que tem irmão de Lula como diretor e excluiu mais duas entidades em pedidos de bloqueio de recursos. Bloqueou, mas não bloqueou todo mundo, né? Pelo amor de Deus. Mas bloqueou o importante. Que coisa, né, gente? Que coisa. Associações foram alvos de medidas judiciais em abril, quando o PF deflagrou a operação. Sindicatos... quando a PF deflagrou a operação. Sindicatos negam irregularidades. Bom, o sindicato, que o irmão do Lula é diretor, né, vice-presidente, todo mundo já conhece. O Sindinap. O nome já tá aprendendo já. A gente nem conhecia o sindicato, agora já conheço. O Sindinap. E a CONTAG, a gente comentou sobre ela dias atrás. Essa daqui, ó. A que ficou de fora. Ó. Essa é a CONTAG que ficou de fora. Essa aqui é a CONTAG que ficou de fora. Aquele nome ali é o Lula, viu? Essa aqui é a CONTAG que ficou de fora. Não sei por quê. Isso aqui é uma matéria do Estadão. É um evento que o Lula estava presente no Planalto em abril de 2024. Esta é a CONTAG que ficou de fora. Com certeza, foi uma decisão técnica. Como tudo no Brasil. 100% técnica. A CONTAG tinha facilidade para agendas com representantes do governo e até com o presidente Lula. Como mostrou a coluna do Estadão, a entidade foi recebida pelo petista e por 6 ministros ao longo de 2024. Esta daqui é a CONTAG, esta aqui é a CONTAG, dessa daqui, ó, que foi excluída pela AGU. Esta é a CONTAG. Só estou apontando, não tem nada de errado. Nada de errado. Com certeza foi excluída por uma decisão técnica. Por quê? Porque não tem nada de errado. Eu não sei nem porque ela foi alvo de alguma medida judicial. Eu não faço nem ideia. Sobre a CONTAG também, o Dom Lancelotti... Dom Lancelotti. Muito antidemocrata, viu? Essas postagens. Eu tô mostrando aqui até para facilitar o trabalho da AGU. Porque a AGU vai usar aí a Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia para lhe pegar. Você merece. Olha que postagem. Eu discordo. Discordo de tudo isso aqui. Acho um absurdo postagem no comércio da internet. Tô aqui só para denunciar. Ó, CONTAG. Quem é o presidente? Né? Aristides Veras dos Santos. Foi vereador pelo PT, exercendo 2 mandatos de 97 a 2004, vice-prefeito de Itabira, 2004 a 2008. Aí você vê, ó, ele é irmão do deputado federal Carlos Veras do PT. O presidente da confederação da CONTAG, Aristides Veras dos Santos, ambos do município de Itabira, no sertão do Pajeú, é um dos alvos da Polícia Federal na operação sem desconto que investiu um golpe de 6,3 bilhões de reais no INSS. E 1º de fevereiro agora, eleição da presidência da Câmara, Carlos Veras é eleito primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Primeiro secretário da Câmara dos Deputados é o irmão do presidente da CONTAG. A CONTAG é essa daqui, ó, que a AGU excluiu. O Dom Lancelotti, com uma postagem como esta, postagem golpista, está tentando jogar o PT no meio da confusão. Não faça isso. O PT é inocente. Lula é um homem santo. O novo Papa agora? Se o novo Papa ver isso daqui, vai lhe pegar. Lula será canonizado. Eu não consigo... Assim, essas pessoas que ficam tentando pegar notícias,
sabe? Só porque tá pegando o site oficial do PT e o site oficial da CONTAG tá achando o quê? Que você vai jogar confusão no código do PT? Não. Aí depois ele voltou, ó. Mais outra postagem pra ser denunciada, ó. CONTAG elege primeira mulher para a presidência. Tá, mas e daí? Qual o problema? Só porque o PT tá celebrando essa conquista? É uma conquista. É porque o PT valoriza os sindicatos. Valoriza os sindicatos, é uma pauta que o PT gosta muito. Eu não sei qual é essa necessidade dessas pessoas de querer jogar o PT no meio do problema. Lula não sabia de nada, gente. Se Lula soubesse, o dinheiro já tava no bolso de todo mundo, com correção ainda. Lula é um homem santo. Aí vem a CNN, vem a CNN, TCU. Associações fazem lobby para concentrar em Cedras casos sobre INSS. Quem é Cedras? O melhor ministro do TCU, que como nós vimos, descobrimos aqui, eu descobri enquanto fazia o vídeo, é um grande bacharel formado na minha amada UFBA. Não estudei lá, tenho inveja, porque eu sou da Bahia, Federal da Bahia, em veterinária. Nosso grande ex-médico veterinário tá aí, melhor ministro do TCU. E quem discordar vai se ver com a AGU, viu? A Procuradoria Nacional da Democracia vai pegar vocês. O ministro é relator de processo aberto sobre o tema e tem tomado providências consideradas benéficas às associações. Associações investigadas pela Polícia Federal, pela farra do INSS, eu não gosto desse termo farra, mas pelo roubo dos aposentados, tem feito lobby para tirar o Bruno Dantas da relatoria de 2 processos sobre o caso. Segundo apurou a CNN, as entidades articulam para que todos os casos fiquem concentrados no ministro Haroldo Cedras, que já é relator de outros processos relacionados ao tema, e que no passado tomou providências consideradas benéficas às associações. Ao longo do último ano, Cedras adiou pelo menos 6 vezes o julgamento de recursos das entidades e do INSS sobre os descontos indevidos nas aposentadorias. Agora você vê a imprensa, né? Ai, ele adiou 6 vezes. Tá, você já foi atrás do porquê? Com certeza ele tem uma justificativa. Ah, mas foram 6 vezes. Sim, só porque foi 6 vezes. Só porque foi 6 vezes. Você quer me falar que não tem uma justificativa técnica, 100% técnica, para cada uma dessas 6 vezes? Só porque foi 6. Ah, pelo amor de Deus. A pessoa pode ter motivos para adiar mais de 6 vezes. Na prática, a demora travou as auditorias que estavam sendo realizadas pelo TCU e dificultou o monitoramento pela área técnica do tribunal das medidas determinadas em 2024 para coibir fraudes. Além disso, nosso ex-médico veterinário, atual ministro do TCU, Cedras, permitiu que a reavaliação dos descontos associativos ocorresse sem necessidade de biometria ou assinatura eletrônica, que confirmasse a autorização do beneficiário que não havia sido recomendado pela área técnica. Aqui só para relembrar, né? Vai que você não lembra disso, ou que você não viu no dia. Do Cedras. Só para aqui, né? Vai que você não tava aqui no outro dia, porque tu foi um cara veterinário, você acha que eu tô fazendo piada, mas tá aqui, ó. Haroldo Cedras de Oliveira, professor, médico veterinário, político brasileiro. É formado em medicina veterinária na UFBA, Universidade Federal da Bahia. Então, eu não tô fazendo piada, ele realmente é um ótimo veterinário. Ótimo veterinário. E como ministro do TCU, melhor ainda. Melhor ainda. Deixa eu voltar pra cá. Já tô até me perdendo. Enfim, né? Ele, além disso, ele transmitiu a revalidação, né, de descontos sem necessidade de biometria, o que não havia sido recomendado pela área técnica. Já Bruno Dantas adotou uma postura mais severa ao determinar nesta terça que o INSS informe em até 15 dias quais medidas estão sendo adotadas para ressarcir as vítimas e qual será a fonte desses recursos. Os processos que estão com Cedras chegaram ao TCU em 2023, por representações feitas pelo Congresso Nacional. Já os que estão com Bruno Dantas são deste ano e se referem a solicitações do Ministério Público. Pois bem, aí vem o Caio Junqueira. Análise. O governo prevê estratégia
para estancar a crise do INSS. Espero que estanque antes de um mês, né, de crise, porque senão o prejuízo na imagem do Lula vai ser muito grande. A primeira estratégia do governo na crise do INSS foi culpar o antecessor, né, Bolsonaro, e vender a ideia de que o atual governo combate a corrupção. Ela não se sustentou, porque os fatos não ajudaram a se sustentar. O escândalo virou assunto nacional e o cenário obrigou o governo a uma revisão da estratégia. A nova tática passa por uma lavagem de roupa suja interna, culpando a CGU por não ter alertado o governo sobre o que acontecia. A culpa é da CGU agora. Lula não sabia de nada. Tá vendo? Não alertou o Lula. Lula não sabia de nada, gente. Como sempre. Também considera apoiar uma CPI mais ampla, que apure tanto o governo atual quanto o passado. É isso mesmo. Vamos apurar. Vamos apurar. Mais um crime aí de Bolsonaro. Ei, Bolsonaro miserável. Vai passar 30 anos, a gente vai estar colocando a culpa em Bolsonaro. Daqui a 30 anos, vai estar colocando a culpa em Bolsonaro. Pode anotar. Senão vocês não vão estar nem mais aqui. Os netos de vocês vão estar ouvindo que a culpa toda é de Bolsonaro. E inclui a elaboração de dossiês para dar munição e rebater mais rapidamente as acusações da oposição. Não dá para saber se a nova estratégia vai tirar o governo do buraco em que se meteu, mesmo porque o essencial para a estratégia vingar ainda não apareceu. Como, quando e onde o governo pretende tirar os recursos para ressarcir as vítimas. Aí essa ideia aí, né? Que a culpa é de Bolsonaro não tá colando, mas o PT insiste. Segundo a Glaze, né? A maioria dos grupos suspeitos começou no governo Bolsonaro. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Foi nem no governo Temer, foi no Bolsonaro. Foi no Bolsonaro. Ah, Bozo. O Bozo é demais. Aí a Glaze ganhou um amigo, a AGU. Chefe da AGU diz que engenharia criminosa foi montada no governo Bolsonaro e critica vídeo de lacração feito por deputado. Rapaz, é o brabo. E se você reclamar, você vai ganhar um processo da Procuradoria de Defesa da Democracia, órgão máximo de defesa do Estado Democrático de Direito, debaixo do guarda-chuva da CGU. Você quer saber quando a opinião de uma pessoa é mais importante que a sua? Quando ela veste uma camisa que precisa de abotoadeira. Eu acho que é abotoadeira, né, que chama isso aqui. Eu acho que é porque eu não tenho. Eu não sei nem onde é que vende essas camisas. Rapaz, eu desde criança olhar pra isso aqui e falar, rapaz, é a cara da riqueza, viu? A camisa que tem... não vem nem com botão. A camisa é tão cara que não vem com botão. Não vem com botão. Procura lá pra tu ver se tu acha algum ministro do Supremo sem uma camisa dessa. Todos. Um cara que tem uma camisa dessa, ele é superior a você. Em termos de ser humano, ele é superior a você. Os seres humanos não são iguais. Quem veste essas camisas estão não. Estão eu ia falar degrau, estão andares acima de você. Eles estão muito mais próximos de Deus. Reze pro seu filho um dia usar uma camisa dessa. Sua filha, não sei, eu nunca vi mulher usando essas camisas. Né? Sua filha tem uma bolsa da Gucci. Aí também ela vai estar andares acima de você. Uma culpa é de Bolsonaro, né? Aqui só um tweet golpista. 18 de janeiro de 2029. Esse é o culpado. Assinamos hoje medida provisória que foca o combate de fraudes no INSS, podendo poupar cerca de 10 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Mas segundo o Messias, né? Como é a engenharia criminosa? A engenharia criminosa, né? Foi criada por Bolsonaro, no governo Bolsonaro. Pronto. O governo aí que tava combatendo a fraude. Imagina se a imprensa trabalhasse. Imagina se a imprensa trabalhasse. Mas se isso aqui fosse um debate no Jornal Nacional. Eu acho que esse cara não sei se ele é irmão, parente da Bela Megali, né? Luiz Megali. De lá, família de jornalista. Mas enfim, né? A cara da Mônica Bergamo ao longo desse vídeo, ao longo do vídeo, é tipo assim, fala, irmão, para! Eu não aguento mais. Eu vou mandar lá, tu vê na íntegra. Ela tentando encerrar, fala assim, irmão, para. Não fale isso do Lula. Então, vamos lá, né? Rádio Band.
Eu acho um pouco, já que você perguntou, um pouco cansativo esse papo de que o presidente não sabia de nada. Porque é sempre a mesma coisa. Escândalo do Francenildo, do Caseiro, Aeropalócio, o Lula não sabia de nada. Mensalão, não, era o Dirceu, o Lula não sabia de nada. Petrolão, não, era base aliada, o Lula não sabia de nada. E agora escândalo do INSS, era o PDT, o Lula não sabia de nada. O presidente não sabe de nada nunca. Jamais. E todos esses escândalos aconteceram, tá? Não foi invenção nem da PF, nem da imprensa. As penas podem ter sido canceladas porque o juiz do Petrolão era obviamente suspeito, né? Mas os crimes aconteceram. Todos esses crimes aconteceram e nunca o presidente sabe de nada. Haja boa vontade para acreditar nessa hipótese. E acreditando nessa hipótese, como é possível que o presidente não leia as reportagens que saíram a respeito desse assunto? Como é possível que o Carlos Lupe tenha tomado. Como é possível o Lula não ler? O Lula não lê. O Lula. Pô, peraí, velho. Tem argumento melhor pra criticar, né? Tem argumento. Esperar que o Lula vá ler. Aí também tu apelou, né? Tá parecendo até bolsonarista nesses comentários. Pelo amor de Deus, irmão. Não. Pô, fala assim, sei lá. Como é possível o Lula não ter escutado alguma coisa nos corredores? Pô, mas lê. Lê. Tu acha que o Lula lê alguma coisa? Nem um shampoo de cabelo ele lê mais. Pelo amor de Deus. Lula e leitura numa mesma frase. Só pode ser louco um cara desse. Essa decisão, não ele. Aliás, ele, né? Porque ele disse que sabia dos desvios desde o ano passado, sem consultar o presidente. Nada passa pelo Palácio do Planalto? Não. Os assuntos da maior importância entram por um ouvido e saem pelo outro, se é que entram. Haja boa vontade para acreditar e haja boa vontade para entender que alguém, sem saber de tanta coisa grave que acontece em Brasília, tem o controle do que está acontecendo no país. Não há boa hipótese. Mônica, se há alguma coisa que todo mundo sabia quando o Lula voltou à presidência, né, ganhou legitimamente a eleição 3 anos atrás, era que o PT não tinha o direito de errar no quesito corrupção. A história pesava demais sobre os ombros do país, do partido. Demais. A desconfiança era muito grande. Lula não voltou sob aclamação. Boa parte dos votos que recebeu foi de gente que tapou o nariz e votou 13 para evitar um segundo governo Bolsonaro. Né? O Lula não voltou com esse grande ativo político, né, para fazer o que bem entendesse. Ele voltou sob o nariz torcido, sobre o olhar o olhar torto de boa parte dos eleitores. Não foi o PT, foi o PDT. Ok, mas num governo do PT. De novo. É difícil, vai ser difícil. Esse escândalo, por mais que dinheiro público seja utilizado, que o dinheiro seja devolvido, aliás, eu nem sei como isso vai acontecer, os que já morreram. Os que já morreram? Deus que te pague. Deus que te pague. É assim que funciona? Ai, viu? Sério, velho. Eu tenho mais raiva desse tipo de discurso do que do Lula. Porque o cara sabe o que é o PT. Não, todo mundo sabia que o PT não tinha uma segunda chance, né? Não podia errar no quesito corrupção, todo mundo sabia. Porque Lula, ele voltou, não porque a gente gosta dele, mas porque tinha que parar Bolsonaro, ninguém queria um segundo governo Bolsonaro. Não dá, velho. Não dá. Essa gente é mais desonesta que o Lula. O Caio Megali, Luiz Megali, você é mais desonesto que o Lula, bicho. Porque você sabe o que é o Lula, você sabe o que é o PT. E você fica aí fingindo, sabe? Que é um fingimento. Eu estou chocado. Você não tá chocado, não. Você tá tentando ficar por cima da carne. Não sei, da carne seca, né? Passar disso. Não, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do Brasil, eu sou analista, sou jornalista. Para! Vergonhoso. Vergonhoso. É tão vergonhoso, Caio Mega. Luiz, eu sempre me chamo de Caio. Isso aqui é tão vergonhoso. O Luiz Megali, esses jornalistas, eles deviam se questionar por que a rede social recorta esse vídeo deles. Porque eles sabem que eles estão falando óbvio. Que não tem nada demais. Não é uma análise inteligente. E é só ler o tweet, né? Você vê ali, ó. Nem os blogueiros amigos aguentam mais tanta cara de pau do desgoverno.
Não existe nenhum exame de consciência, autocrítica por essa turma. Falar assim, velho, o que eu tô fazendo é jornalismo? Por que as pessoas me odeiam tanto? É porque, será porque eu não faço jornalismo? Será porque tá muito escancarado que eu sou petista? É como o Caio Junqueira diz, né? O Lula não sabia de nada, por quê? Porque a CGU não avisou. CGU não avisou. Aí o clima dentro do governo Lula bem gostoso. Rui Costa disse que CGU não alertou sobre fraudes no INSS. O papel da Polícia Federal é apurar crime e o da controladoria é impedir. Isso aí, Rui Costa. Bote a culpa mesmo na CGU para livrar o Lula. Proteja painho, senão a democracia vai acabar. Ao fim e ao cabo, nós deixamos passar 2 anos, período no qual mais pessoas foram lesadas para poder corrigir o problema. O papel da Polícia Federal não é o mesmo de avisar nada a ninguém, é apurar ato criminoso. Ela está no papel dela, correto, sem reparo. Agora, a fundação de qualquer controladoria é preventiva e não corretiva ou punitiva. Aí depois de botar a culpa no Vinícius Carvalho, da CGU, ele foi falar com a Globo, né? Ministro da CGU rebate críticas de Rui Costa. Muitas vezes prevenção vira repressão. Tá ali, né? Muitas vezes a atividade de prevenção vira repressão, porque identifica o problema e tem que atuar. Tinha um crime sendo cometido contra os aposentados brasileiros. Nada mais natural que nessas horas que a CGU atue com a Polícia Federal nesse contexto. Isso tem que ser feito assim que essa operação seguiu. Diz Carvalho em entrevista coletiva no Palácio do Planalto sobre fraude no INSS. Falou, não falou nada. Não entendi nada do que ele disse. Entendi nada. E aí, a culpa é tua ou não é, irmão? Tu falou pro Lula ou não? Foi você que escondeu do Lula a informação, foi? Crise do INSS e anistia pelo 8 de janeiro empurram Lula para as mãos de Alcolumbre. Malu Gaspar escreveu um texto até curioso, que é tipo uma abordagem ali do início do vídeo sobre o Papa, que não é sobre a questão do Papa, são coisas assim paralelas que você vê. Sei lá, no Papa estávamos ali falando sobre o papel da imprensa. Se olha uma matéria dessa, não é sobre o escândalo em si, é sobre o funcionamento dessa democracia que faliu. Ninguém aguenta mais o Brasil, né? O Brasil tá chato o Brasil. Eu falo pra você, eu tava falando isso com um amigo meu esses dias. A opinião de quem tá sempre lendo a imprensa, pegando tipo aquele gancho. Não é aquela coisa assim, o Lula não sabia de nada, aquela crítica, tipo relógio parado, que acerta 2 vezes ao dia. Mas do que eu leio todo dia, eu sinto que tem um cansaço generalizado no brasileiro, até na imprensa. Eu sinto que a imprensa também está cansada. Assim, cara, eu tô cansado de defender o Lula. Eu tô cansado de defender o judiciário. Eu tô cansado de ficar brigando com os bolsonaristas, sabe? Eu tô meio cansado. Vamos ver quem vai resistir por último, né? Porque eu sei que quem entregar os pontos primeiro vai tomar um atropelo. Até porque ano que vem é de eleição, né? A questão é que nada do que o Alcolumbre faz é de graça. E Lula quer se blindar de uma CPMI. O que não é propriamente uma surpresa, tratando-se de um cardeal do Centrão. Mas o seu modus operandi e seu apetite vem impressionando até mesmo os auxiliares presidenciais acostumados a lidar com os Eduardos Cunhas da vida. Mas tu já viu o tamanho do Alcolumbre? O bicho é guloso. O presidente do Senado não esconde de ninguém em Brasília a obsessão em tirar do cargo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, um dos favoritos de Lula. Desde que assumiu o comando da casa em fevereiro, ele travou o processo de aprovação de novos diretores para agências reguladoras que acontece todo no Senado. Não marcou nem as sabatinas e já deixou claro para o governo que só pautaria as 17 indicações de Lula quando Silveira estivesse fora da esplanada. Aí você se pergunta, né? Se um negócio desse, gente, é importante para o Brasil, se um negócio desse é importante, eu acho que o Alcolumbre, ele tá meio que atentando contra o Estado Democrático de Direito. Porque se você precisa de uma agência reguladora para estar aí, para trabalhando pelo país e você está travando por interesses políticos, você está tentando não contra o Lula, mas contra a nação. Tinha que ter algum crime de responsabilidade nessa questão. Tinha que ter algum crime de responsabilidade. Isso não é defender o Lula. Por outro lado, você se pergunta também, para que o Alcolumbre quer tanto derrubar o Silveira e quer tanto emplacar os dele no lugar? E em terceiro lugar, se essas indicações não servem de nada,
e aí, sei lá, as agências reguladoras continuam funcionando mesmo sem os seus quadros, então senão que a gente tem que acabar com elas. Porque estão funcionando sem essa gente, senão que elas não fazem falta. Então, melhor acabar. No tete a tete com Lula, Alcolumbre já pediu ao próprio Lula a cabeça do desafeto. Pediu também cargos em agências reguladoras, em diretorias e conselhos de estatais, verbas em programas de infraestrutura, seu xodó. Até agora, Lula cedeu os anéis para não perder os dedos. Hoje fazem parte do feudo amapaense diretores dos Correios, da PPSA, da Telebrás, os Ministérios da Comunicação, Integração Nacional, uma miríade de outros postos espalhados pela burocracia estatal. Nesse período, Silveira se manteve blindado, assim como suas indicações para ANEEL, também cobiçadas por Alcolumbre. O que Alcolumbre quer tanto na ANEEL? Energia, né? Mas ele também conhece os interesses que fazem o presidente do Senado se empenhar tanto para estender os tentáculos sobre o setor elétrico. Alcolumbre e um grupo de senadores influentes rezam na cartilha de Carlos Soares, que trava uma batalha antiga para empurrar ao tesouro, ou ao consumidor, os custos da construção de uma rede de gasodutos que viabilize a operação das distribuidoras de gás que tem em vários estados e impedir o avanço dos rivais, Joesley e Wesley Batista, que investem bilhões em empreendimentos de energia. Parece que nem o privatizar tudo está resolvendo, né? Porque na hora que privatiza tudo, os nossos grandes empresários nacionais querem usar do Estado contra os coleguinhas. A vitória dessa disputa empresarial, possivelmente a mais explosiva do terceiro mandato, depende em grande parte da ANEEL e do Ministério de Silveira. Lula não vê vantagem em colocar seu governo a serviço de um único grupo, menos ainda se for o de Soares. Com o governo sangrando por causa do escândalo do roubo bilionário das aposentadorias, os senadores já reuniram assinaturas suficientes para pedir a criação de uma CPI mista do INSS, dizem que ainda não protocolarão o pedido porque esperam para angariar mais apoio. Enquanto isso, o presidente do Senado cruza o planeta no mesmo avião de Lula e com Silveira, que antes mesmo de embarcar para a Rússia, já foi avisado de que sua blindagem não durará para sempre. Quanto mais o governo avança para o final, mais aumentam as chances de o presidente ter de ceder para garantir a reeleição. O desfecho da queda de braço dependerá da circunstância, da resiliência de cada um. Casos como o do INSS têm mostrado que o Palácio do Planalto está sem sorte. Lula não é mais o mesmo titã do passado, Alcolumbre, em contrapartida, está motivado e cheio de fome. O cenário para o Lula é catastrófico. E quem está fazendo a festa é a terceira via, que segue aí fazendo pressão. E quem hoje é um dos braços de sustentação da terceira via é o direitista, direitoso, endireitado, que veio aquele discurso do inimigo do meu inimigo, meu amigo, que temos que nos unir para derrubar o PT. O PT já caiu. Ele não percebe com esse discurso antipetista superficial. Ele acaba por validar qualquer pessoa antipetista. Até o Alckmin era antipetista, né? Antes de ser vice-presidente. O antipetismo, em determinado momento, nos próximos anos, ele será alvo de análises. E eu falo porque eu sei que isso não vou conseguir reverter isso. Mas a conclusão das análises que serão feitas nos próximos anos é de que se errou em dar gás no antipetismo. Não era para ter deixado o antipetismo correr à solta. Sabe? O antipetismo, no final do dia, o antipetismo pelo antipetismo não é bom. Tem que ter algo a mais para dar liga, sabe? Não só ser antipetista, mas tem que ser pró algumas coisas, né? As pessoas vão lembrar disso daqui a alguns anos. Pô, por que essas pessoas chegaram e ganharam poder? Porque elas surfaram no antipetismo. Só o fato de ser antipetista não significa nada. E vamos falar sobre eles, até sobre os antipetistas. Mas antes, enquanto a gente estava observando aí, né, o escândalo do INSS, os problemas da democracia brasileira, Marcinho Pokémon arrumou tempo para produzir um novo mapa. Olha este mapa. Olhe este mapa.
É um mapa de cabeça para baixo com o Brasil no meio. Basicamente isso. Gente, o que é que muda isso daqui? Não muda nada. Nada. Se o Marcinho Pokémon tá tentando aí defender a soberania nacional ou dar algum tipo de ênfase e destaque ao Brasil, cara, tá feio, sabe? Tá feio. Você podia defender o Brasil de outras formas, de forma até mais intensa. Tem como defender a soberania nacional por outros caminhos, né? Por exemplo, cobrando o Lula de travar a margem equatorial. Aí tá ali, ó, novo mapa mundi. IBGE lançou um novo mapa mundi com o Brasil no centro, contendo o sul na parte superior do mapa, também identificado por mapa invertido. A novidade busca ressaltar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais, como no BRICS e Mercosul, e na realização da COP30 em 2025. E não muda nada. É pura estética pra lacrar. Aí, enquanto o Marcinho Pokémon tá aí, jogando pra galera, né, o Brasil real, que passa desapercebido, não por, na verdade, não passa desapercebido, que na hora que você abre a carteira, você tá vendo seu dinheiro indo embora. Perfil oficial do BTG no Twitter. O Copom elevou a taxa Selic de 14,25 para 14,75 ao ano, ou seja, um novo aumento, 0,5%. Maior patamar desde 2006. Governo Lula, olha só, né? A decisão foi unânime. Todos os indicados de Lula, inclusive o Galípolo, votaram para aumentar. Mais um aumento da Selic. Copom desacelera ritmo, mas sobe Selic. Eu gosto desse, desacelera, né? Hoje a gente desacelerou, só foi 0,5% dessa vez. Só mais meio. Segundo o estudo do próprio Banco Central, 1% significa 50 bilhões a mais. 0,5% é só 25% a mais, né? Pagamento de juro. Pouca coisa. Só 25 bi. Desacelerou. Só 25 bilhões. Aí, enquanto você vê a Selic aumentando, sua vida dificultando, a dificuldade para você honrar com seus compromissos, né? Conseguir algum tipo de crédito para alguma coisa, porque tá impagável. Enquanto tá difícil para você, lucro líquido do Bradesco avança 39,9% no primeiro trimestre. Lucro líquido. O que representa um avanço de 39,9% em relação ao mesmo período do anterior. A receita total atingiu 32,3 bilhões, com um crescimento de 15,3% na comparação anual, enquanto o retorno sobre o patrimônio líquido encerrou o trimestre em 14,4%. O Itaú tem lucro líquido gerencial de 11,12 bilhões, né, no primeiro trimestre, uma alta de 13,9% em um ano. E a Selic, ó, André Esteves falando que nenhum banqueiro gosta de Selic alta. Coincidência, né? Realmente, a Selic subiu, os lucros subiram junto. Mas não tem nenhuma relação. É coincidência. Aí, nesse momento que o juro sobe mais uma vez, nós nos perguntamos onde está o PT para nos defender. O PT que tanto combateu o Campos Neto. PT poupa Galípolo em crítica ao aumento de juros. Logo Galípolo, o menino dos olhos de ouro de Lula, porque foi assim que o Lula se referiu a ele. O PT poupou o Galípolo, indicado do Lula, ao criticar o aumento da taxa de juros para o maior patamar em quase 20 anos, em contraste com os ataques a Roberto Campos, né, que fazia direto. O partido não cita Galípolo, em nota publicada em seu site nesta quarta. Os perfis do partido no Twitter e no Instagram também ignoraram o tema. Mas veja só. Aí o Estadão faz editorial hoje, né? A prudência do Banco Central, né? Agradece. Prudente e sofisticado. Prudentes e sofisticados. É bom perceber que mesmo Lula... Desculpa, que mesmo sob a presença de Galípolo, o menino de ouro de Lula, o Copom não cede a pressões e respeita a realidade. Ao levar a taxa básica de juros. É a realidade, assim. Não pode questionar, gente. Coube às centrais sindicais repudiar os pipoqueiros do Banco Central. A CUT
rompeu a trégua e disse que a chegada de Galípolo não mudou a visão predominante do Banco Central. Com o menino de ouro de Lula à frente do Banco Central, a Glaze demonstrou um raro comedimento ao mencionar que a indústria cresceu 1,2% em março, apesar dos juros nas alturas. Indústria, 1,2%. Bradesco, quantos por cento mesmo da Bradesco? Quantos por cento mesmo da Itaú? Mas a indústria, 1. 1 para a indústria e para os bancos, quanto? Quanto? Glaze não criticou Galípolo, pois ela estava ocupada. Porque a ministra da Articulação Política, eu entendo o Haddad, é o ministro da Fazenda, porque a ministra da Articulação Política está no Lauro Jardim, o porta-voz do mercado financeiro, que a manchete diz: a reunião de Glaze com os grandes bancos para discutir juros. Glaze estava ontem na sede da Febraban, na Avenida Faria Lima, reunida com Dedé, do BTG, Marcelinho do Bradesco, Milton do Itaú, Leão do Santander e o cara da XP. Glaze, ministra, que hoje está na Febraban, não é a Glaze, presidente do PT, que em dezembro escreveu: Lula tem compromisso com o país, não com os interesses da Faria Lima. Não tem, né? Mas, não dá, gente. Não dá. Sabe? Essa visão do Lula comunista, eu acho que também atrapalha, sabe? Um diagnóstico melhor e mais apurado do que realmente se passa nesse país. E nessa correlação de forças, quem é quem? Quem são os blocos que apoiam quem? Entender no meio desse processo, até entender os movimentos políticos. Aí, pegando um gancho, a notícia do meu amigo Roberto Campos Neto. Bob, ex-presidente do Banco Central, Campos Neto assumirá cargo do Nubank em julho. Lembre que a proposta inicial, que foi vetada graças ao Lula, era para trabalhar com os irmãos Batista, também lá no banco original, né, da JF. Foi chamado, isso no Lauro Jardim, não. Tava encaminhado. O Lula falou: opa, não contrate. É os irmãos Batista, não é, né? Não ia deixar o Lula na mão, não precisa. Não vai fazer parte da turma da JBS. Não vai comer carne de primeira. Que ganha muito dinheiro, né? Campos Neto, ele viu? Ó, camisa daquela, de gente superior, moral e intelectual. Aquela que tem a abotoadeira. Sei lá, que eu não tenho essas camisas. Ele usa, ó, terno bonito, rapaz. Você vê até a linha aqui, ó, no terno, ó. O meu não tem isso, não. O meu é só o pano, só. Um dia eu vou ter um terno desse, ó, fininho, rapaz. Tecido fino. O meu meio grosso. O meu tem umas árvorezinhas, pelo menos, ó. Bonito aqui, né? O meio brega, não sei, né? E tem o meu colete aqui, ó. Esse é separado, comprei no AliExpress. Ó. Mas vamos lá, vamos falar dele. Olha que curioso, né? Após destravar fintechs, Campos Neto vai trabalhar em uma delas. Foi sob a batuta dele que as fintechs, né, destravaram, e agora ele vai trabalhar lá. Também na própria matéria do Josias, ele cita um ex-presidente do Banco Central que diz o seguinte: que uma vez que ele se aposentou, que ele saiu do Banco Central, ele se aposentou de vez, porque ele falou: eu conheço demais os bancos para ir trabalhar em um deles. É muito sofrível, pelo menos para mim, ver uma pessoa que comandou o banco que regula os bancos, sabe? Você acaba conhecendo muita coisa. Parece até injusto, sabe? Pô, é injusto um negócio desse. Cara, com todo o conhecimento adquirido, né? Os contatos, network. Você trabalhar no banco privado depois. Ele tá seguindo os passos do avô dele, né? Quem é Roberto Campos Neto perto do avô dele? Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. No dia 27, quando não se sabia ainda que Campos Neto iria trabalhar no Nubank, Renato fez aquele tweet ali abaixo, que é esse daqui, ó. Você tá vendo que tem uma imagem oficial de um edital do Banco Central. Que edital do Banco Central é esse com a relação com o Roberto Campos Neto? Pois bem. Ontem, como quem não quer nada, o Nubank anunciou a contratação de Roberto Campos Neto, aquele mesmo que presidiu o Banco Central até dezembro e lançou a consulta pública para enquadrar as fintechs.
Uma consulta pública do Banco Central para enquadrar as fintechs. E agora ele está trabalhando numa fintech. Coincidência, talvez, mas o time é curioso. Segundo o Nu, ele chega para ajudar na expansão internacional e no diálogo com reguladores globais. Quem que regula? Bancos centrais, né? Instituições meio que do Estado, reguladores. O jogo é bruto. O jogo é bruto do nosso amigo Bob. Aí veja só, né? O Banco Central abriu a consulta pública para restringir não apenas o uso do termo banco, mas também a própria operação de fintechs que atuam como instituições de pagamento. Empresas como o Nubank, com valor de mercado superior a 333 bilhões, Banco Inter, PicPay, Neon, Mercado Pago e tantas outras, que criam modelos financeiros alternativos ao sistema bancário tradicional, agora terão dois caminhos: obter uma licença bancária controlada e autorizada pelo próprio Banco Central ou operar subordinadas a um banco já existente. Nosso grande Roberto Campos, eu tenho certeza que a Nubank não vai passar frio. O discurso de transparência encobre o verdadeiro movimento. Em vez de reforçar os instrumentos de fiscalização para coibir movimentações ilícitas, opta-se por restringir estruturalmente o mercado. Sob o pretexto de proteger o consumidor da confusão entre bancos e instituições de pagamento, limita-se a concorrência, eleva-se o custo de entrada e fortalece-se ainda mais a concentração do sistema financeiro. Não é novidade que a imprensa, que mantém relações íntimas com o mercado financeiro e, em muitos casos, abriga controladores de bancos entre os seus acionistas, silencie sobre o impacto estrutural da medida. A grande mídia não prioriza a liberdade econômica, a concorrência real ou a independência frente aos monopólios. Pelo contrário, atua sistematicamente de forma parcial, defendendo o modelo de concentração sob o rótulo de ser pró-mercado. Coincidências da vida, né? Coincidências da vida. Aí, nesse contexto, nos encaminhando para fim, mas ainda tem eu vou acelerar porque esse texto aqui é meio longo. Não é longo não, mas tem alguns pontos que eu quero destacar algumas coisas. Ciro Nogueira e Rueda, que agora presidem, né, a maior federação do país, escreveram um texto para anunciar o projeto deles. Um novo caminho para o Brasil é inadiável. Eu nunca li tanta... já li mais besteira. Mas tem muita besteira aqui, viu? O grande fato da política foi a criação da União Progressista. A maior força dentro do parlamento brasileiro, com 20% do total de deputados, 14 senadores e o maior número de prefeituras do país. E muitos se perguntam, qual o propósito dessa nova arquitetura política? Pois é, eu queria saber. Em primeiro lugar, romper com a estagnação em que o Brasil está desde o início da chamada Nova República. Bom, vocês são os primeiros a defender a estagnação. Vocês são os primeiros a defender todo este estado podre. O estado dos banqueiros. Vocês são os primeiros a gritar, né? E reproduzir os dogmas. Ai, meu Deus do céu. Dos nossos grandes economistas ortodoxos. Se é verdade que, do ponto de vista da democracia, avançamos muito, avançou em termos de democracia, Ciro Nogueira? É mesmo? E vivemos o mais longo período democrático. Do ponto de vista econômico, a redemocratização que completa 40 anos é um fiasco. Não é nada. E vocês sempre defendendo o mercado. O que é que pauta? Todas as medidas do governo. Gente, me diz, qual foi a medida do governo que foi contra o mercado? O mercado apoiou tudo. 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 Os grandes economistas apoiaram tudo. Assim, eu não consigo entender. Me diz qual foi a medida de Sarney pra cá que o mercado e os grandes empresários ficaram contra. Me diz. Eu sei as que o povo ficou contra. Mas o grande mercado e os bilionários, eu não sei. Crescemos 167% nas últimas 4 décadas. Enquanto a China 3.000, a Índia mais de 1.000. Ou seja, para além de qualquer ideologia, o Brasil não fez o seu dever de casa na economia. Pois é. Aí você vai fazer o que agora, Ciro Nogueira? Vai lá perguntar para André Esteves qual o próximo passo. Chamar o Pedro Malan, André Lara Rezende, Helena Landau. Quem mais? Armínio Fraga. Que estão há 40 anos atrapalhando para continuar atrapalhando de novo. E a realidade é que não existe democracia forte sem economia forte. O desafio urgente do Brasil é parar de discutir falsos problemas e falsas polêmicas. É uma falsa polêmica, né? Tipo assim, doutrinação na escola não existe.
Não existe. Não existe. Destruição da família. Não existe. Perseguição à liberdade de expressão. Não existe. É falsa polêmica. Tudo isso é falso. E enfrentar os seus verdadeiros desafios, tá? Mesmo esses desafios são reais. Voltar a crescer, criar emprego, aumentar a renda, diminuir a pobreza. Esses desafios são reais. Mas eu nunca vi Ciro Nogueira falando deles. Eu não sei, Ciro Nogueira, cadê você? E seus deputados, seu senador? Cadê? Vocês podiam estar fazendo isso, né? Vocês estão aí na República desde que ela existe. Atrai investimentos. Pra gente, isso aqui, atrai investimento é uma coisa que pra mim hoje é igual falar que, sei lá, que tá chovendo pra cima. Papo furado. Vai trazer, vai se lascar. Papo, o investidor estrangeiro. Eu até hoje, tem mais de 40 anos que eu espero o tal do investidor estrangeiro. Tem 100 anos que eu espero ele vir, ele nunca vem. Nunca vem. Papo furado. Agora, voltar a crescer, criar emprego. O Brasil não vai. A solução do Brasil não vai vir de fora. Economicamente, não vai vir de fora. Para de maluquice. E, sobretudo, entrar finalmente no século XXI, mesmo que com um quarto de século de atraso. As economias mais avançadas do mundo são extremamente tecnológicas. Seu povo passou por um processo de educação e informação. Aí, quando é que o PP, o Partido Ciro Nogueira, fez alguma coisa pela educação? Você tá falando que é, né, problemas falsos, polêmicas falsas. Qual foi o papel, Ciro Nogueira, que tu fez para apoiar o Nadalim? Com o processo de realmente alfabetizar pessoas nesse país? Para de ser de cara de pau. Enquanto isso, no Brasil, ficamos paralisados por uma polarização estéril, que apenas nos conduz para o passado. Sim, é a polarização que nos conduz para o passado. Não são vocês, que são o passado. Que é a União Progressista, né? É o PP, que no final do dia veio do PDS, que é do União Brasil, que veio do DEM, que veio do PFL, que era do PDS, que ambos eram Arena, que antes disso era o DN, que antes disso era o PRP e o PRM. São as mesmas pessoas, as mesmas famílias. E a falta de prosperidade cria terreno fértil para a proliferação de organizações criminosas. Pronto. Já esquerdou. Já rezou a cartilha petista. Pobreza atrai violência. Pronto. Aí você vai comparar com a Índia, um país pobre, não tem a violência do Brasil. Você compara com diversos países, sei lá, do Sudeste Asiático, regiões pobres da Ásia, não tem a violência que é no Brasil. Eu pensava que o problema de organização criminosa se proliferar é você não combater. Não. Olha só, gente. É só o Brasil ficar rico que o crime vai desaparecer. Confia no Ciro Nogueira. Confia no Ciro Nogueira. É um gênio. Não vamos combater o crime. Vamos só ficar rico, que aí o crime vai desaparecer. País dominado pela violência não atrai investimentos, atrai repulsa. Temos de reconstruir o Brasil fazendo um choque de prosperidade e modernização do Estado. O que é que significa, tá? Eu quero saber no que é que se tornar um Estado moderno. Acabamos de aprovar uma reforma tributária que estabelece um piso de impostos na casa dos 30%. Relatada pelo Aguinaldo Ribeiro do PP! O relator é do PP, do Ciro Nogueira! Ciro Nogueira, o relator é do seu partido! Eu quero te xingar, cara, mas eu não vou xingar porque tu tem uma cara que gosta de processar os outros. Como que um cara desse consegue escrever isso? Enquanto países como China e Estados Unidos propõem uma carga bem mais baixa. Eu não posso... Mas vocês conseguem imaginar o que eu penso, Ciro Nogueira? Eu não posso falar porque eu não quero tomar processo. Como o cara do partido que é o relator, ele é o relator, Aguinaldo Ribeiro. E agora ele vem aí reclamar. Tu votou a favor quanto da reforma tributária, Ciro Nogueira? Como conseguiremos competir com o mundo se não temos eficiência e somos mais caros, mais inseguros, não temos energia que o desenvolvimento da segunda revolução tecnológica exige? Cadê tu para cobrar a margem equatorial? Os Estados Unidos estão dobrando sua produção energética. A China acaba de anunciar construindo 16 usinas nucleares. Enquanto isso, o Brasil se perde em pautas vazias. Não discute os temas que precisam ser enfrentados. É para isso que formamos a União Progressista. Sermos uma bússola, Tipo a Tereza Cristina. Avançando, empurrando crédito de carbono em todo mundo. Tipo isso. Eu não aguento mais a Tereza Cristina. E tá aí no radar do Ciro Nogueira, ver se emplaca aí, né, com um cavalo manco numa disputa presidencial.
Eu não sei o que é pior, o PT ou a turma do Centrão. Porque isso aqui é coisa de gente canalha. Esse texto é canalha. Este texto é canalha. É canalice. Precisamos de um projeto de desenvolvimento nacional. Agora você quer um projeto que perpasse governo, seja base para que o Brasil não perca seu futuro. Então pede pro Temer. O Temer já tem um pronto já. Tá até fazendo para dar pros governadores. Este é o propósito da União Progressista. Destravar o país e contribuir para que ultrapassemos esse impasse histórico. Pronto. A política é a arte de apontar caminhos e reunir consenso. O Brasil atual está esgotado. Temos de ter responsabilidade com o Brasil, com o povo brasileiro. Aí eu termino aqui com o comentário do Renato desse texto. Ele fala assim, ó. Falam em novo caminho, mas o roteiro é o mesmo. Prometer modernização sem tocar nos verdadeiros entraves. E fingir que cortar impostos resolve um país travado por juros abusivos, captura institucional e agendas externas. O próprio artigo cita China e Estados Unidos como exemplo, mas omite o essencial. Lá, a produção é protegida, a energia é estratégica, o Estado atua com visão de futuro. Aqui, seguimos entregando tudo e chamando isso de eficiência. O Brasil já seguiu esse modelo. Abriu mão da indústria, desmontou bancos públicos, entregou setores-chave. Qual o resultado? Estagnação e dependência. A engrenagem dos juros virou castigo para quem produz e um prêmio para quem especula. A cada alta da Selic, o povo desce um degrau e o topo financeiro sobe mais um. O texto evita o que realmente nos trava. Nenhuma menção à Agenda Verde, que paralisa projetos. Agenda Verde que é apoiada pelo PT. O miserável lá da FPA, aquele inepto do Lupion, aquele inútil. Essa frente, olha, algum deputado aí decente devia entrar com a representação na justiça pra... Não tem um negocinho que é com o nome ofensivo, esse nome não pode. Aí tem que mudar pra mudar. Tem que mudar no mínimo pra FLA. Frente do lobby agropecuário. Porque é isso que a FPA é, do lobby. Só faz lobby. Só. Não é pra nada. Um bando de inútil. E é do PP. É do PP o Lupion. Nenhum incômodo com a missão da margem equatorial, nenhuma proposta concreta para reindustrializar, recuperar a soberania energética. Chama atenção que um grupo chamado União Progressista se propõe a liderar o caminho da sem-direita. É um sinal dos tempos e também um convite ao debate. Que tipo de progresso queremos e a quem ele serve? Não se trata de estatismo nem de nostalgia. Trata-se de soberania, de não deixar que meia dúzia de acionistas decidam o destino de 200 milhões de pessoas. Tinha muito mais coisa pra gente comentar. Mas por hoje tá bom. Vou até fazer um contraponto contra os países que tá acontecendo. Mas esse é o Brasil, sabe? E a gente tá vendo o escândalo do INSS. Me pergunto, cadê a União Progressista do Ciro Nogueira? Tá no governo. Tem um Fufuca, ministro. Apoia o governo Lula. A estagnação, né, Ciro Nogueira? É tão democrático, você é tão democrático, você tá tão preocupado com o Brasil, você placou o ministro do esporte no governo Lula. O Rueda não é político. Mas lá não usa ninguém. O Rueda não usa ninguém. O Rueda é só a marionete. Ele não me diz que o Rueda manda alguma coisa. Não dá, gente. Simplesmente não dá, gente. Não dá. Não dá pra ver quem atrasa o Brasil falar que vai salvar o Brasil. Não dá. Simplesmente não dá, sabe? Pelo amor de Deus, temos que ter aqui um mínimo de respeito, sabe? De vergonha na cara. Tá faltando vergonha na cara nesse país. Tá faltando vergonha na cara. Ai, enfim. Eu vou mandar o vídeo lá da Mônica Bergamo, um cara de paisagem, escutando lá o Megali. Eu só falo Caio Megali, mas acho que o Luiz Megali, né? Eu nem lembro o nome do cara. Vou mandar lá no Telegram. E se gosta do meu trabalho, quiser me dar mais uma ajuda, participando do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. Dia 15 agora, saiu de março. E é isso, né? Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Vejo vocês amanhã. Fui!